Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre essa belezinha aqui, RTX 3080 TUF, a terceira que eu trago no canal. Eu vou trazendo um formato diferente. Normalmente os meus reviews de placas de vídeo, placas-mãe, acabam ficando bem compactos porque eu trabalho com um roteiro. Eu escrevo as informações que eu vou falar no vídeo depois para não me embaralhar e lembrar de coisas importantes. Só que esse vídeo vai ser sem roteiros para um formato diferente. Diga nos comentários o que você achou. Eu vou falar um pouco mais da minha experiência com a placa, não focar necessariamente só na construção, nos testes, enfim. Bom, eu tenho aqui então a Asus TUF Game, uma das placas mais interessantes dessas 3080 que apareceram, particularmente foi a que eu mais gostei no conjunto da obra e vocês vão entender o porquê disso. Eu testei a Gigabyte Game OC, a Gameward Phantom GS, que é uma das placas mais fantásticas que você vai ter de 3080, que é uma das mais bonitas também, mas no conjunto da obra, a relação de temperatura versus ruído e performance no geral, eu achei essa placa bastante interessante, tá? A TUF é uma espécie de sucessor espiritual das antigas SaberTUF, que, convenhamos, eram muito melhores no quesito placa-mãe em relação às TUF atuais. As TUF, elas desceram um degrau na qualidade, também, obviamente, no preço, as placas ficaram mais baratas em relação às antigas SaberTUF, que eram placas tão boas a nível de ROG. Você tinha placas fantásticas, até a série 200, a Z270, falando de placa-mãe, você tinha SaberTUF com um monte de carenagens e dissipadores, enfim. E a partir da série 300 de placa-mãe, começou a vir só as TUF. Placas mais acessíveis, que ainda assim eu recomendo, que são boas. Eu uso, por exemplo, aqui na minha bancada Intel, a Z490 TUF, ok. Em placa de vídeo, ela chegou também depois daquele movimento que a Asus mesclou ROG com Strix. Você tinha separado Strix e ROG, depois ficou tudo ROG Strix, aí para criar uma linha intermediária, que antes era da Strix, ela criou a TUF, entre outras linhas, né? Na série passada da NVIDIA, você tinha até a 2060 TUF. Eu testei aqui no canal a 1660 Super TUF, 1660 Normal TUF. Eram placas fantásticas, você tinha de 2 fãs, 3 fãs, eu testei as de 3 fãs, incrivelmente frias e silenciosas, né? Afinal, não é um chip que dissipa tanta energia assim. Mas a partir de 2060 você não tinha TUF. E aí, quando eu vi uma 3080 TUF, eu pensei assim, caramba, será que o cooler evoluiu a ponto de uma TUF aguentar uma placa de 320 watts, inclusive tem a TUF 3090 também de 350. E eu me surpreendi bastante positivamente, porque o cooler realmente dá conta do recado e eu vou mostrar um pouco a placa para vocês, vai ser, como eu disse, um vídeo diferente. Eu normalmente trago as fotos por cima, talvez apareça algumas coisas por cima, mas quero fazer uma coisa mais descontraída e, como disse para vocês, né, digam aí o que vocês acharam. Então, tradicional da Asus, uma caixa dentro da outra caixa. Tirando aqui, inclusive eles melhoraram a embalagem, né? As TUF da série passada não tinha essa espuma aqui dentro, né? Não era isso daqui, era só um plástico assim, acabava arrebentando, daqui a pouco você não conseguia deixar a placa fixa dentro, mas a placa ficava solta. Era uma coisa que eu criticava nas placas TUF, tipo, os caras economizar na embalagem desse jeito, mas tudo bem, para quem só usa, tira, põe no PC e não usa mais, não tem problema. É mais um problema para quem fica mexendo com as placas, como eu aqui, né? Então, primeira impressão da TUF, cara, é muito boa. A placa, em tempos onde quase todas as placas, eu não estou falando da 3080 específico, mas quase todas focam bastante no plástico, para economia, para deixar a placa leve, evitar os problemas nos slots. Essa é uma placa que é construída toda em metal, e isso é uma coisa impressionante. Quando eu peguei a placa, eu falei, caramba, ela é muito robusta. Toda a parte da frente da placa é metal e, obviamente, backplate de metal também. Eu falo backplate de metal porque tem os backplastics em alguns casos, né? Que trazem só uma cobertura para evitar algum problema, cair alguma coisa em cima, como já aconteceu comigo de cair uma goteira no meu PC e acabar passando para o backplate e, graças ao backplate, escorrer essa água ao invés de pegar nos componentes, né? Mesmo se fosse de plástico, iria ajudar nessa situação. Então a placa é realmente impressionante na sua construção. Eu gostaria de ter aberto essa placa para mostrar para vocês por dentro, mas infelizmente eu tive um problema. Ela usa parafusos
Phillips bem pequenos. Eu precisava de uma chave Phillips 000. Esse é o nome dela, é bem pequenininha, e eu não tinha essa chave específica. E os caras não digo a asa específica, mas os caras não criam um padrão. Tem placas que usam chave Torx, tem placas que usam chave Allen, Phillips de diversos tamanhos. E apesar de eu comprar várias e várias chaves, eu não tinha essa. Falei, pô, vou deixar então, até porque tem fotos dessa placa em vários sites. Eu tô fazendo um review 3 meses depois do lançamento, então todo mundo já conhece a TUF, né, já viu o projeto dela. Eu não vou focar muito nisso, sim na minha própria experiência com ela, que acho que é uma coisa que vocês estão para ver aqui nesse vídeo. Então, no que diz respeito à parte interna, vocês estão vendo algumas fotos que eu estou divulgando aqui do site Tech Power Up, e são fotos impressionantes, cara. O cooler é muito robusto, tem ali 6 heat pipes, 6mm, aquela base chapada, niquelada ali para GPU, dissipadores para as memórias, para DRMOS, e a placa tem um base plate de alumínio com aletas e mais heat pipes. Então eu fiquei impressionado com a construção dessa TUF. Realmente é uma placa extremamente bem refrigerada, e vocês vão ver nos testes de temperatura que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Inclusive a ASUS usa o backplate como dissipador. Isso é uma coisa bacana, porque na parte de trás você tem muito calor. As pessoas às vezes pensam assim, o calor de um chip de memória ele vai para cima. Não, ele vai para baixo no PCB também. Ele irradia pelas trilhas, pelas camadas do PCB. Então quando os caras colocam os thermal pads na parte de trás, eles extraem esse calor do PCB e mesmo do componente da frente. Acaba aliviando um pouco o projeto para uma área que fica aqui em contato com o ambiente externo, acaba sendo arrefecida pelo ar que é gerado dentro do seu gabinete. A parte interna, cara, é aquilo, é uma placa muito bem construída, tem uma porrada de fases, os caras usam capacitores comuns, sólidos, né, mas na parte de trás você vê muitos capacitores de polímero. Na parte de trás da GPU, só os capacitores de cerâmica, que seria o projeto ideal, segundo as pesquisas que foram feitas acerca daqueles crashes. Usa 2 PWMs daquele UP9512R muito comum, 16 fases para GPU, usando um DRMOS que eu não achei o datasheet dele, que é o SEIC641 da Vishay, 55 amperes. Então, no que diz respeito à parte interna, me pareceu também bastante interessante e bem construída. Bom, partindo para os testes, então, eu fiz alguns testes com essa placa e percebi que ela tem exatamente o mesmo desempenho das outras 3080. Em relação àquele modelo da Gigabyte que eu trouxe, cara, às vezes dá um mesmo FPS médio mínimo. E quando muda alguma coisa é um frame, que é empate técnico, não precisa nem levar em consideração. Então eu vou mostrar para vocês um resumo dos testes, porque vocês já conhecem a performance da 3080 aqui no canal, já mostrei em diversos reviews, não vou focar muito nisso. Então você vê games como Assassin's Creed Valhalla em 4K, a placa tá lá, 57 quadros, rodando muito bem, ficando abaixo da 6800 XT, que é um game que a AMD notoriamente se dá melhor, tá? Especialmente essas da nova geração, pode ver que a 6800 também está bem tranquila acima da 3070. E se você liga o Smart Access, né, essas placas disparam aqui. Você pega um Battlefield 5 4K também, 107 quadros, e mais um game que a AMD está se dando melhor. Flight Simulator 4K 59, está quase no 60, mínima está um pouquinho abaixo. Horizon Zero Dawn no 4K 84 quadros. Red Dead Redemption 2, 81 em 4K naquele preset do Hard Unboxed de meu primo australiano. Salve pra você, meu amigo. Não conheço o cara, tô chamando ele de amigo. E vocês estão vendo aí, a placa roda muito bem no 1040p, no 4K, só não roda Cyberpunk, cara, tô brincando, roda sim. Tem um gameplay do canal no Cyberpunk dessa placa, se vocês quiserem ver, tá aparecendo aqui no canto. Tomb Raider, 83 quadros, The Division 68, então, cara, seja rasterização, que é a maioria dos testes que eu faço, seja Ray Tracing, a placa vai bem. No Ray Tracing, em 1040p você fica tranquilo. No 4K você precisa do DLSS, é uma necessidade para você rodar Ray Tracing em 4K. Tá? Sem DLSS não tem como, a não ser que você queira ficar 30. Ou sacrifique outras coisas do gráfico. Vou pôr o gráfico no alto ou no médio, que acaba perdendo sentido. Pô, eu quero ligar o Ray Tracing para melhorar os reflexos, as sombras, mas eu vou capar as texturas. Então o DLSS é importante nesses games. Eu testei aqui o Control, que eu sempre trago, e o Watch Dogs Legion. São dois games, eu não trago muitos jogos assim. E no que diz respeito à performance relativa, a gente vê ali que é uma placa fica
em 1050p um pouco abaixo da 6800 XT, mas ainda assim empate técnico com ela, né, superior a 6800. Então você vê que a 6800 fica posicionada entre a 3070 e a 3080, tanto em preço quanto em performance, e quando a gente parte para 4K, realmente ela é absoluta. Você tem ali, ainda assim, com pouca diferença em relação ao 6800 XT, mas ela está lá entregando o melhor desempenho, seja em rasterização, seja em Ray Tracing. Ray Tracing fica muito claro o quanto essas placas são mais rápidas em relação às da AMD. As placas da AMD hoje concorrem em Ray Tracing em relação às placas da NVIDIA da primeira geração, a Super, tipo uma 2070 Super, 2070 Super, elas concorrem com elas, o que é uma coisa legal, a primeira geração da AMD concorrendo com uma geração que foi um refresh da primeira da NVIDIA, né? Então em rasterização a gente vê ali, ó, 50% mais desempenho que uma 3060 Ti, 35% mais desempenho que uma 3070. Dá um bom gás para você entregar mais desempenho. Em temperatura, a placa tem um switch de Dual BIOS que você consegue colocar aqui no modo Silent e no modo Performance. O Performance é o padrão. Na temperatura não mudou basicamente nada, tá? Você vê que fica igual. Até me questionei, mas o que está mudando nesse perfil de BIOS? Na verdade, a placa fica apenas mais silenciosa. Isso é interessante porque você deixa a placa mais silenciosa, mas você não perde performance. A placa continua com a temperatura muito parecida, normalmente ela deveria ficar um pouco mais quente, e o clock também não é prejudicado. Você pode ver que tem uma diferença sutil no clock, mas dá para considerar um empate técnico. Então, eu achei interessante rodar com a placa no Silent, que ela fica um pouquinho mais silenciosa. ...39 decibéis versus 40 decibéis. E quando a gente compara decibéis, Lucas, é só um pouquinho... Não, de 39 para 40 você tem um degrau no aumento, não é só um número comum como a gente conta. A escala em decibéis ela é logarítmica, ela é diferente, tá? Enfim, então vocês estão vendo as imagens térmicas aqui, a placa demonstra excelentes temperaturas também na parte da frente. Agora estou usando naquelas minhas novas bancadas, né? Onde, principalmente quando a gente olha na parte de trás do backplate, a gente percebe as regiões quentes, que é justamente na área dos thermal pads que estão ali absorvendo o calor da parte da frente, das memórias, dos componentes. Então, no geral, é uma placa muito fria, você vê um ótimo perfil de temperatura, uma placa que tem um TDP alto, mas muito bem construída na sua parte interna para isso. Trabalha próximo do clock da Gameward que eu trouxe para vocês aí uns tempos atrás, que é uma placa GS com chip pré-selecionado, então ela fica aqui na média cerca de 30 MHz a menos que a Gameward Phantom. Interessante, sendo mais fria e mais silenciosa que ela, 39 decibéis. Legal, cara. Então é uma placa muito interessante. Entre as 3080 as que eu testei foi a que eu mais gostei nesse momento. Estética, eu ainda prefiro a Phantom, mas o conjunto da obra, no total, ruído, temperatura, performance e disponibilidade, porque por algum motivo, não sei se a ASUS traz mais placas, tem mais capital, mas eu via mais TUF aparecendo por aqui. Naquela primeira leva, essas placas chegaram por 5.100, 5.200, que sim, pô, 5 mil reais é muita coisa para a maioria das pessoas, até para mim é muita coisa, né? Tanto que eu não comprei essa placa, eu recebi emprestada, mas para quem queria comprar uma 3080, era uma das placas mais interessantes que a gente via ali nos preços. Então, isso foi um ponto bastante positivo. Lá fora também era assim. A gente só vê pessoas elogiando esse projeto, e não é por isso que eu também estou elogiando. Eu realmente testei para mostrar para vocês o que eu gostei. No que diz respeito ao overclock, a placa faz overclock também, só que é meio placebo. Você vai subir 100 MHz, você não dá 3, 4% a mais de performance, é pouca coisa. Se você não estiver monitorando, você não percebe essa diferença. Então, as placas já são boas, não precisa se preocupar com overclock, roda em estoque mesmo e perde menos tempo com isso. Aproveita mais jogando, pessoal, vamos jogar mais. Se chegar jogo bom pro PC, né? Bom, basicamente é isso. Mais um review para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado as informações que eu passei acerca desse modelo. Infelizmente hoje eu não encontrei nenhuma loja para comprar, então 2020 já era no que diz respeito a hardware, não tem estoque, cara. Não é só a placa de vídeo, você vê processador faltando também.
especialmente os Ryzen, deram uma sumida do mercado ou ficaram muito caros. Então vamos esperar virar o ano, ver se as coisas melhoram, né, para voltar ao normal. Quando tiver muito estoque, a tendência é que o preço volte a dar uma normalizada. Não é só dólar, tá? A demanda e a baixa oferta causa muitos problemas, como a gente tem visto agora. Bom, é isso. Tchau. Confira na descrição dos patrocinadores. Valeu!